Olá, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Aldovano, professor Aldo, e para quem me conhece também, eu tenho o mesmo nome. Essa aula vai para o terceiro A, aula de História, e nós vamos finalizar o conteúdo sobre a crise de 1929, tá bom? Primeiramente, eu quero fazer a chamada. E essa chamada é baseada naquelas respostas que eu estou enviando no questionário na plataforma Forms, tá? Então, Gabriel Abrão, Luiz, só amanhã mesmo, né, Luiz? Parabéns, está fazendo atividades, como sempre, né? Adrian, Raíssa, Fernanda, Kailane, Wellington, Vitor, Caroline. Olha, parabéns. Ainda estão chegando as respostas, mas vocês sempre têm se adiantado. Acho que é isso mesmo, né? No momento desse, momento novo para todos nós temos que nos organizarmos. Não todo dia fazer as atividades, não deixar acumular, acumular de uma semana para outra. Isso é bom para o andamento da disciplina e também é bom mentalmente, porque você está organizado para enfrentar esse desafio. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui a lista de chamada e vamos para a nossa aula de hoje, né? Então, relembremos as aulas anteriores para pensar na crise econômica mundial que o capitalismo enfrentou em 1929. Estudamos que 1929 está entre a Primeira e a Segunda Guerra. A Primeira Guerra aconteceu, a Primeira e a Segunda aconteceu na Europa, só que para nós o mais interessante para aqui de 1929 é a Primeira Guerra. Então essa Primeira Guerra destruiu toda a Europa e os Estados Unidos, principal país que vai ensejar a crise de 1929, enriqueceu muito com essa guerra. As indústrias produziam muito neste período, as indústrias norte-americanas, né? Então, pensando nisso, quando a Europa se recupera, acabou a guerra, ela tem a primeira década aí, de 20 até 1930, ela começa a produzir também, a se recuperar. E essa recuperação faz com que há uma crise de superprodução nos Estados Unidos. Nós vimos também que nos Estados Unidos, para incentivar o consumo, eles aumentaram os créditos na aula passada, e esses créditos não sendo pagos leva as empresas à falência, tá bom? Então isso foi as nossas aulas anteriores. Hoje, o que nós vamos estudar? Não só de crise vive os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma manobra com o seu presidente, Franklin Delano Roosevelt, para sair da crise. E qual é a saída para a crise? Dar dinheiro para as pessoas. Como assim, professor? É isso mesmo. O capitalismo ele precisa gerar formas de consumo. Num país que está arrasado na sua economia, ninguém tem dinheiro para consumir. E o que o governo faz? Ele faz dinheiro e distribui para as pessoas. Que jeito? Gratuitamente. Isso não existe, professor. Não existe? Nós estamos no meio de uma crise sanitária, né? A pandemia do Covid-19, e as pessoas estão perdendo seu emprego, a economia, vocês já devem ter lido ou assistido nos jornais que a economia está indo à falência. E o que o governo faz? Ele criou um auxílio emergencial, ou seja, dando dinheiro para as pessoas mensalmente. Para quê? Para que as pessoas possam sobreviver? Claro, mas por que não distribui alimentos? Porque ele precisa que a economia funcione, tá bom? Então, a crise de 1929, os Estados Unidos começa a criar o chamado seguro-desemprego. Então, todo mundo que está desempregado vai receber uma quantidade de dinheiro para consumir.
E outra, as empresas vão começar a contratar as pessoas para fazer obras públicas, fazer praça, pavimentar ruas, né? Porque tem muitos produtos nos Estados Unidos que não estão sendo vendidos, então eles precisam empregar as pessoas sem criar produtos. Então eles vão empregar essas pessoas em obras públicas, assim gera salário, vai distribuir o seguro-desemprego, gerando renda, para que as pessoas voltem a consumir. Tudo bem? Então é isso. Olha, a crise de 1929 é uma crise de superprodução. Como que os Estados Unidos saem dessa crise? Né? Distribuindo dinheiro, distribuindo formas de que as pessoas possam ter dinheiro. Seja empregando nas obras públicas ou seja no seguro-desemprego. Tá aí tudo bem? Ótimo. O capitalismo, que é o sistema econômico na maior parte do mundo, ele precisa ter uma balança equilibrada entre produtos e consumidores desses produtos. Quando em 1929 houve mais produtos do que consumidores, a crise estava certa. Professor, gostaria de outro exemplo mais próximo. Um exemplo mais próximo foi em 2008, quando o banco Lehman Brothers dos Estados Unidos declarou falência. O maior banco dos Estados Unidos estava falido. Como que isso acontece, professor? O maior banco, um país desenvolvido como os Estados Unidos, caiu de novo na crise do capitalismo? Sim. Né? Os Estados Unidos eles vinham num momento de crescimento muito acentuado, e nesse crescimento muito acentuado, as pessoas começaram a comprar muito, principalmente a construção civil, que nos Estados Unidos chamam de hipoteca, né? Eles compravam uma casa, como aqui no programa Minha Casa Minha Vida. Compram a casa e vão pagando aos poucos. Só que muita gente comprou e o mercado não acompanhou a oferta e a procura. As pessoas começaram a deixar de pagar e as empresas de seguro, as empresas imobiliárias quebraram, tirando seu dinheiro do banco, e o banco não teve como honrar seus compromissos. Essa crise também, ela abalou o mundo todo, como a crise de 1929, com uma exceção. O Brasil neste momento não foi atingido, porque o Brasil ele estava também com uma economia em franca ascensão, mas sólida. O Brasil tinha, né, na época, ele figurava entre os 8 países mais ricos do mundo. Então, o Brasil só vai sentir essa crise de 2008 em 2014. Em 2014. Mas vai sentir. Todos os países, quando há uma grande crise, eles sentem. Essa crise sanitária, produzida pelo Covid-19, né, vai atingir o mundo todo também. Tá? É uma crise sanitária que tem uma resposta econômica. Então eu deixei algumas perguntas para vocês, como eu faço sempre, tem um plano de aula, né? Vocês vão ver que no resumo tem a recuperação da economia norte-americana. A recuperação é chamada de New Deal, né? É um plano de recuperação, de reestruturação da economia norte-americana. Tá? E a crise de 1928, tá? Tem resuminho lá para vocês. Tudo bem? Grande abraço, fiquem em casa, se protejam, fiquem com Deus.